Então, nós estamos aqui hoje iniciando a revista digital Viva a Riviera. Uma revista que vai discutir o bairro da Riviera de São Lourenço e, evidentemente, que discutir a Riviera é discutir Bertioga, é discutir o litoral de São Paulo, é discutir o Brasil. A Riviera hoje ganhou uma grande importância aqui no nosso município, a gente sabe disso, né, Valdir? E vários assuntos são de interesse de muitas pessoas, parte delas moram aqui hoje já, outras moram em Bertioga, mas têm uma afinidade com a Riviera, pode ser profissional, pode ser comercial, ou até mesmo amigos em comum, que hoje já se tem, né? A Riviera sendo um bairro. E tem os veranistas, que são aquelas pessoas que vêm de final de semana, mas com essa pandemia até esse perfil mudou, né, Valdir? Nós vamos falar um pouco disso. E eu estou aqui hoje com o Valdir Cipriano, que é conhecido como homem dos grupos de WhatsApp aí na Riviera. 22 grupos. Mas 22. Antes eu vou perguntar um pouquinho para o Valdir. Valdir, o que te trouxe para a Riviera? Ô Ivan, em 2004 eu tinha um foto, já fiz muita coisa na minha vida, né? Nessa época eu tinha um foto, não estava dando muito certo, e eu tive a visita lá em casa em 2003 de um primo meu que é dono de uma imobiliária aqui na Riviera. Tá. Ele, na verdade, ele tinha montado a imobiliária em novembro de 2003, né? Ele foi passar o Réveillon lá com a gente lá no Rio, batemos papo e tal, e quando foi em março de... Você é pernambucano? Eu sou pernambucano. Isso é uma história bem longa. Eu nasci em Pernambuco, fui criado no Rio de Janeiro, morei 5 anos em Minas e estou há 17 anos aqui na Riviera. Então, tinha uma lojinha, um foto, e aquela coisa não estava dando muito certo. Um dia eu peguei e liguei para o meu primo, eu sabia que ele tinha uma imobiliária aqui, e falei assim: ô Marcos, ele é o dono da Casa Rosa Imóveis. Tá. Marcos, eu estou querendo ser corretor, você me dá uma oportunidade para trabalhar com você? Aí ele falou: vem, eu acabei de montar a imobiliária, só que eu não posso te dar salário, não posso te dar ajuda de custo e tal. Em resumo, Ivan, eu falei com ele no dia e no outro eu vim para cá. Peguei, botei lá algumas coisas. Mudou tua vida. Vim para cá e falei assim, depois eu pego minha família. 1 mês e meio depois só que eu aluguei alguma coisa aqui e trouxe minha família. Mas eu ficava morando na própria imobiliária, tinha um quartinho dos corretores lá, e eu ficava lá. Bem, 2004 para 2021, 17 anos. 17 anos. Valdir, e como você aqui vai vivendo a Riviera, participando, como vê essa ideia de criar esses grupos de WhatsApp, que hoje são 22? Sim, exatamente. Como vê essa ideia? Isso aí, eu tinha muitos... Eu comecei eu trabalhei 1 ano nessa imobiliária, eu comecei a trabalhar por conta própria. E eu fui me especializando em locação, e fui trabalhando, e comecei a colocar muitos anúncios em tudo quanto é site. Aquilo era uma fortuna que eu gastava. Era alugue temporada, era Viva Real, Imóvel Web, Zap, era muita coisa. Um belo dia eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou tirar isso aqui tudo, vou acabar com a minha despesa, que era muita coisa. E eu comecei a fazer uns cursinhos pela internet, assistir uns vídeos de embalde marketing, que é o marketing de atração, né? E eu comecei a entender que se eu tivesse um relacionamento legal com os proprietários, né, eu adquiriria muitas indicações, e isso não me custaria, não em dinheiro diretamente, mas me custaria trabalho. E eu montei o primeiro grupo em abril de 2017, que foi chamado Notícias da Riviera. Esse grupo foi um sucesso tão grande. No começo tem aquelas polêmicas, você colocava 10 pessoas, saía 5, colocava 15, daqui a pouco lá, fulano saiu, né? Aí eu tomei uma decisão, não coloco mais ninguém em grupo, agora só mando convite. Quem quiser receber o convite, recebe o regulamento e tal. E o grupo deu tão certo, que 1 ano e pouco ele estava completo, 256 membros, que é o que o WhatsApp permite. É limite. Aí o que eu fiz? Eu criei o Notícia da Riviera 2, então as pessoas que queriam entrar e não podiam, entravam no Notícia Riviera 2. Hoje tem mais da metade também o Notícia da Riviera 2. Aí começaram a aparecer muitos assuntos, muitas polêmicas, aquele problema do Luau, naquela época, em 2017, estava fervendo o Luau, e ali, como tinha muito assunto do Luau no Notícias da Riviera, e estava ficando meio chato,
que as pessoas só falavam de barulho, de pancadão, disso, de aquilo. Aí eu resolvi lançar um outro grupo só para a gente tratar do assunto Luau. Nós tínhamos criado uma comissão de moradores, como eu morava no Barra Vento, que era bem na cara do Luau. Sim. Não conseguia dormir ali antes das 3 da manhã. 4, 5, era... Pois é, aí juntei um grupo ali de moradores ali, o Delfino, que é investidor na Riviera, a esposa dele, outro dono de uma cobertura lá, né? E nós criamos um grupo chamado Riviera Luau Civilizado. O Delfino chegou para mim e falou: Valdir, faz o seguinte, cria um grupo só para a gente falar do Luau, para deixar o Notícia da Riviera, só para a gente falar das coisas legais da Riviera, né? Então foi assim, aí eu criei o grupo, foi o primeiro grupo que eu criei compartilhando a administração. Conclusão, na medida que um assunto tomava um porte maior, exatamente você isso. acabava criando um grupo para, lógico, aquelas pessoas interessadas em discutir mais exatamente aquele tipo isso. de assunto estavam agrupadas. Exatamente. E lá tinham mais liberdade de colocar suas opiniões, suas posições e tal. Exatamente isso. Sempre que... Foi quando saiu, quando veio as eleições. Aí só falava-se Bolsonaro. Eu falei, gente, política não é permitida, porque esses grupos têm um regulamento, e é um regulamento bem rígido. Esse regulamento é a causa desses grupos meus sobreviverem e serem respeitados. O Notícia da Riviera, por exemplo, quase raramente tem vaga nele. Riviera Praia Sem Estresse, raramente tem vaga. Os grupos Desapega, raramente tem vaga. Por quê? Tem um limite, o WhatsApp permite só 256 membros. Quantas pessoas você acha que somando nos 22 grupos? Deve dar umas 800 pessoas, mais ou menos. Tá. Mais ou menos isso. Então, aí veio a campanha presidencial. Aí Bolsonaro, PT, Bolsonaro, PT. Aí eu criei um grupo, falava assim, Riviera Assuntos Políticos. Aí falei com o pessoal, gente, quem quer conversar sobre política, nem todos gostam, na verdade a maioria não gosta, entra no grupo Riviera Assuntos Políticos. Aí tá lá, aí o pessoal entra lá, e não tem esse negócio de ser grupo só de direita não, tá? Quem pode falar, é claro, a maioria calhou, de direita. A maioria é de direita, mas tem liberdade, as pessoas podem falar, não tem problema. O grupo é para isso. É política. O grupo política, é esse, exatamente. Política se faz com confronto de contraditório, ideias. Embora exatamente. Hoje em dia parece que o negócio, as pessoas não estão dando direito de as pessoas expressarem a sua opinião. Dos dois lados, né, Ivan? Dos dois lados. E falando agora de grupo, eu quero falar uma coisa interessante. Como evitar que as regras sejam quebradas? Porque você tem esse negócio, democracia e respeito. Não, eu tenho direito, porque tem que ter democracia, eu posso falar. Beleza, mas é aquela história, né? O meu direito acaba quando começa o direito do outro. Exatamente. Como que controla isso? Cada grupo que entra tem uma regra própria do grupo, exatamente, exatamente. Cada grupo tem um regulamento interno bem claro, Ivan. Quando a pessoa entra no grupo, imediatamente ao ato dela entrar, eu envio para ela o regulamento interno. A partir do momento que ela recebe aquele regulamento interno e permanece no grupo, quer dizer que ela está concordando com aquilo. Ela aderiu. Você já teve casos de expulsão? Sim. Vários? Não, muito poucos. Muito pouco, até mesmo porque, normalmente, quando a pessoa infringe uma regra, eu chamo ela no particular e converso com ela. Tem caso, Ivan, de eu conversar meia hora, até 40 minutos com a pessoa no particular, para evitar o constrangimento, de colocar lá... Elogio em público e quando tem que discutir alguma coisa mais... Mais ou menos por isso, vai para o particular. Vai para o particular, né? Até porque senão... Agora, já teve casos que eu tive que passar no público mesmo, porque a pessoa passou o limite. Entrou numa área de desrespeito, né? Aí é outra coisa. Aí a gente tem que falar, inclusive explicar no grupo por que a pessoa foi removida. Isso é bem constrangedor. Mas tem que acontecer, né? É bem constrangedor. Tem que evitar, mas tem hora que não dá. Tem hora que realmente tem que ser. Outra questão que também está sendo bem discutida hoje em dia aqui é como evitar as fake news. E eu acho que nós temos dois tipos de fake news. Uma é aquela criada com o intuito de prejudicar, de você realmente, vamos dizer, conduzir o pensamento de um grupo de pessoas para um lado, desvirtuar a verdade e tal. E outra é a fake news da ignorância, onde que as pessoas pegam um assunto qualquer e repetem como papagaio. Exatamente. E aí vão colocando e tal. Quem filtra isso? Porque, por exemplo, eu já peguei casos em grupos que eu participo de amigos que pegam uma notícia, olha o que aconteceu. Tiaguinho, agora polêmica nos
nos últimos dias que o Tiaguinho era homossexual, assumiu a homossexualidade, que tinha um caso com fulano e tal. E depois, me parece, pelo que eu li, que é um grande... pegaram uma parte de uma conversa, desvirtuaram e fizeram isso. Conclusão, mas isso causa um prejuízo enorme, né? E na Riviera tem os fake news também da Riviera. Você tem algum fake news assim da Riviera que você pode dar como exemplo? Que você Olha, Ivan, o que acontece muito eu sempre explico para as pessoas, gente, o que é assalto, o que é roubo e o que é furto. Você sabe que são coisas, para isso existem 3 palavras. Sim. Cada um tem um peso, né? Tem um peso de importância. Aí a pessoa vai lá, alguém entrou lá no jardim da pessoa, roubou uma bicicleta quando a pessoa estava lá em São Paulo, aí sai lá no outro dia nos grupos. Tem um grupo aqui na Riviera que não vou falar o nome, mas é um grupo que adora fazer isso. Assalto no módulo tal. Assalto é diferente. Assalto a pessoa vai lá, coloca uma arma na cabeça, há um constrangimento, há um pavor, a pessoa tem um prejuízo enorme, além do prejuízo físico, do patrimonial, ela tem aquele prejuízo emocional, ela vai ficar traumatizada anos e anos. O caso do furto é totalmente diferente. A pessoa entrou lá, você ouviu falar do ditado que a ocasião faz o ladrão? O cara olhou lá, às vezes não é nem ladrão, ele está lá trabalhando, aí tem uma índole já meio um pouco duvidosa, olhou, viu lá uma coisa, lá um objeto de valor no quintal, ou então até numa varanda de uma casa, ele furta aquilo. No outro dia sai lá, módulo tal, lá houve um assalto. Eu fico chateado com isso. Eu tenho isso para mim quase como se fosse uma fake news. Tá? Não chega a ser uma fake news, porque houve uma distorção. É o exagero. Exatamente. Embora até vale a pena o que eu falei para a gente, que a gente vai aqui discutir algumas coisas, e você fez muito bem tipificando as condutas criminais, que são diferentes. Sim. Aliás, são 3 tipos penais diferentes, né? Sim. E uma coisa que você colocou, aí o cara até lá vai, não tem sem querer. O que acontece, tem 2 categorias, os crimes têm 2 categorias, dolosas e culposas. Dolosa é quando a pessoa tem intenção. Ninguém furta, rouba ou assalta sem querer. Diferente do homicídio. O homicídio, você pode ter uma conduta dolosa, certo, que você teve a intenção de matar, e uma conduta culposa, por imperícia, negligência ou imprudência. Então, eu tinha um professor meu de penal que falava assim, você pode dizer para todo mundo, eu nunca vou roubar, mas você não pode dizer, eu nunca vou matar. É verdade. Porque tem isso daqui. Então, é importante esse entendimento, e muitas vezes a cultura popular não diferencia questões jurídicas, que elas têm uma conduta muito típica, e é totalmente diferente um furto de um roubo, de um assalto e de uma extorsão, por exemplo. Agora, Ivan, o que me chateia no grupo é quando a pessoa sabe. Se é uma pessoa ignorante, né, no sentido de não ter ignorar, de não ter, exatamente, não ter esse conhecimento, até aí tudo bem. É um assalto, a pessoa não sabe. Mas a pessoa sabe. A maior parte dos proprietários de Riviera são pessoas formadas, são pessoas no mínimo que têm uma faculdade. A pessoa tem uma certa cultura, vamos dizer assim, né, que não lhes dá o direito dela fazer uma distorção dessa. Quando ela chega a fazer, Ivan, parece que é uma maldade mesmo, parece que é uma coisa querendo ver o circo pegar fogo, entende? Eu vou dizer para você, tem um grupinho, infelizmente, como todo lugar tem, que adora ver o circo pegar fogo. Eu sempre falo, são os encaminhadores compulsivos. Não tem o comedor compulsivo, não tem o comprador compulsivo, tem aquele que adora ver uma notícia, já sai passando para frente, não vai saber. Gente, vamos ver se foi assalto mesmo, houve um constrangimento com arma. Aí você vai, eu ligo para o comandante da polícia, eu ligo para algumas pessoas do meu relacionamento, e eles me explicam a história e eu vou ver que não é nada daquilo, é uma coisa completamente diferente. Eu vou inverter uma pauta aqui, porque a gente está num assunto bem bacana, que eu acho que isso aqui, e a gente vai pegar assim, quais são os assuntos hoje, Valdir, que é desculpa, porque, lógico, tudo, às vezes a gente está com notícia,
Qual a notícia da moda? A notícia da moda é o sequestro. Aí tem sequestro. Exatamente. Aí tem outra notícia que entra em moda, aquela lá fica fora de moda. Aí você parece que acabou. Não acabou, mas ficou fora de moda. É desse jeito, aí começa Então, outra e nunca hoje, vamos tirar até o nosso presidente, vou tirar dessa discussão, até tinha posto esquerda-direita, eu até prefiro nem entrar nisso, porque esse é o tipo da discussão que está em moda. Agora, quais são as discussões hoje que estão acontecendo nos grupos da Riviera? Você até citou aqui para mim algumas, e eu acho muito importante, porque esses são os assuntos que realmente eu entendo que tem maior desdobramento, ou incomodam mais, ou falta mais informação, ou as pessoas estão mais ávidas por saber qual o resultado, né? Você citou 4, e eu acho que os 4 são realmente aqueles que eu também vejo, a gente concorda em número, gênero e grau. Você colocou aqui, por exemplo, os encontros durante as noites, as madrugadas, né? Que hora estava na praia, hora estava no módulo 5, aí se deslocou lá para o módulo 7, 8, hoje são os módulos mais afetados por isso. Aí estava na praia, aí o pessoal da praia reclamou, aí teve uma ação na praia, o pessoal foi para a rua. Quer dizer, como terminar isso, Valdir, na sua opinião? Olha, isso aí, primeiramente, ele passa por um assunto que não tem como ser resgatado. Esses jovens que hoje viram a noite lá na praia, fazendo uma bagunça danada, porque virar a noite na praia não teria problema. O problema é que eles fazem uma sujeira. Lá a praia é cheia de balde, de lixo reciclável, lixo orgânico, eles não joga tudo no meio da areia. Conclusão, a Riviera chega de 5 horas da tarde, quando acaba o movimento, limpa a praia todinha. Quando chega no outro dia, de manhã cedinho, sem ter ninguém ainda, a praia está toda suja, ela deveria estar toda limpinha para receber o pessoal, está toda suja. Então passa por uma falta de... Eu sei que é chato falar isso, Ivan, mas é uma falta de educação dos pais. Hoje, os jovens, eles são criados muito sem limite. Menino com 12 anos, 13 anos, já está mandando o pai calar a boca. Ô, pai, cala a boca, dá um tempo. 13 anos, 14 anos, estou te falando que eu já vi menino de 13... Mas aí acontece aquelas soluções, né? Assim, o pessoal espera que o poder público faça o papel, às vezes, dos pais. Não, porque tem que arrumar um lugarzinho para eles ficarem. Lugar de moleque de 13, 14, 15 anos é em casa. Depois de 10, 11 horas da noite, é em casa, exatamente. Não tem como você... não, arruma um espaço. Sim, o espaço para quê? Para eles ficarem bebendo, enchendo a cara? Não é isso. Eu acho que tem alternativa, assim. Mais possibilidade de esporte, claro, outras atividades. Eu acho que tudo isso daí, que eu acho que a gente vai encontrar um caminho. Mas tudo isso passa por um controle dos pais. Sem dúvida. Não é a sociedade que vai controlar. Porque eu até escrevi outro dia um negócio aí, não sei se você leu, os maloqueiros de final de semana. Eu escrevi isso daqui. Por quê? Porque, na verdade, os jovens que estão na Riviera, eles estão o quê? Guardados. Eles vão lá, aprontam na Riviera, usam lá o seu carro importado, estão com o seu iPhone, estão lá com dinheiro no bolso e falam assim, vamos zoar com o pessoal da Sociedade de Amigos, vamos zoar com a polícia, vamos não sei o quê. Só que esses caras, esses filhinhos de papai ou criado com vó, eles não têm coragem de vir aqui no fundão da Vista Linda para participar de um funk mais pesado. Sem dúvida. Aí eles não vêm. Então são uns bundão, tá certo? Criado por vó e com suporte, muitas vezes, dos pais, que eles estão lá aprontando e estão contando no final de semana e pondo na rede social. Aquilo é uma aventura, aquilo é uma vitória. Zoamos com a PM, zoamos com a Sociedade de Amigos, demos trabalho e tal. Nos próprios grupos que existem da molecada, esses grupos de luau, ouviu uma vez assim, opa, chegamos no Datena, tal. Conclusão, a vitória deles é realmente criar esse desafio à sociedade, o que é próprio do jovem.
O jovem sempre desafia a estrutura que existe, mas cabe aos pais dar as regras, né? Pois é, e agora o que se fala muito é criar um espaço para os jovens. Agora, veja bem, o que eles fazem na praia, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, não pode ser oficializado. De jeito nenhum. Não tem como. Como é que vai se oficializar um espaço para o jovem? Porque eu já escutei até de pessoas da associação, pessoas da Sobloco, falar que está pensando em criar um espaço para o jovem. Eu fico assim na dúvida, como será esse espaço jovem? Será que vai ter até 1h da manhã só no máximo, até meia-noite? Ou eles misturam tudo, ou eles acham que jovem é de 12 até 30 anos? Porque tem que diferenciar o adolescente do jovem. O jovem lá de 20 e poucos anos, ele tem ele pode beber oficialmente aqui no Brasil, ele é autorizado a beber. Agora, o garoto de 12, 17 anos, ele não pode sair desfilando com uma garrafa de vodka, né? Para tudo quanto é lado e bebendo. Aí ele vai ter um espaço oficializado. Vamos supor, Ivan, que, como alguém já falou, coloca ali perto do Pão de Açúcar, ali tem os terrenos ali, né? Coloca ali, faz um cercadinho ali. Mas sabe o que eu falo para essas pessoas, Valdir? Faz o seguinte, você quer explorar esse negócio, essa atividade? Pois você se responsabiliza pelo que vai acontecer exatamente. lá. Quem né? oficializa Agora, quem é responsável. Que vai montar um negócio para vender ingresso para menor que vai consumir bebida alcoólica ou até algum tipo de droga, que você sabe que também acontece isso, tá certo? E aí você vai falar assim, não, tá aqui no meu guarda-chuva, eu estou tomando conta. Você falou muito bem, eu acho que o problema, nós temos que tocar a palavra espaço, Valdir, por atividade. Ivan, eu sou um dos maiores incentivadores de esporte. Olha, eu vivo falando para todo mundo que a Riviera tem uma hípica. Você acredita que tem gente que está há 30 anos na Riviera, não sabe que a Riviera tem uma hípica, não sabe que você pode ir lá, pegar um cavalinho, dar uma voltinha, nem que não seja um passeio longo, mas um passeiozinho ali. Tem quadras de tênis ali, tem ciclovias para correr. Você sabe que eu corro na Riviera, eu participei agora dessa corrida agora de domingo. Você pegou o último lugar, não né? Eu acho que... eu tirei em primeiro lugar dessa vez. Foi? Tirei primeiro lugar. Na categoria de 60 a 69, mas só tinha eu. Não vi ainda, Ivan, qual é a minha classificação, mas eu corri bem. Tá? Bom, eu corri bem. Então, os jovens, a maioria quem estava lá na corrida domingo agora, era pessoas acima de 30 anos. Difícil você encontrar o jovem praticando esporte, o jovem se dedicando a uma atividade. O que a gente falou, e aí vai uma crítica, e ela é uma crítica positiva, é o seguinte, Valdir, nós vamos ter atividade. Você falou, tem o golfe, tem o tênis, nós temos a corrida hoje está muito divulgada e muito popular, mas eu acho que é esse tipo de atividade que a gente tem que fazer. O que o jovem quer? Então é importante, não adianta você falar, não, nós construímos algum negócio aqui, ou nós temos uma atividade para jogar tal coisa. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Surgiu o beach tênis. Sim. Nossa, vamos explorar o beach tênis. Vamos armar na rede inteira. Se precisar ficar à noite, se precisar iluminar e ter jogo de beach tênis, torneio de beach tênis, tal. Por quê? Porque o jovem, e não só o jovem, famílias inteiras, hoje tem uma coisa. Corrida, tanto a pé como de bicicleta. Sim. Nossa, tem um monte de gente querendo praticar. E você pode ir o jovem, é o pessoal de mais idade e tal. Então, o que eu acho que teria que ter é uma sensibilidade maior para entender o que o jovem faz. Vai resolver o problema? Não. Nenhuma solução aí é única. Ninguém vai chegar, não, nós vamos fazer isso. Vai iluminar a praia, vai resolver? Não. Vai fazer atividade, vai resolver? Não. Definitivamente não. Mas cada atitude, ela vai dar um pouquinho, ou colaborar com a solução. Sem dúvida. Os pais vão ser mais atuantes? Sim, porque o que eu acho é o seguinte, que nem você pega a praia. Se a praia não é ocupada, todo lugar, a gente ia para a praia também. Quando eu era moleque, pegava um violão, não tinha essas caixas tão potentes. Então a gente ia, ficava com as menininhas, namorava, dava uns beijinhos, tá no escuro, gostoso. E aonde que o jovem quer ir? Ele quer ir para isso. Você quer tirar o jovem disso? Esquece.
O jovem quer isso. Então, eu acho que é mais importante entender que o jovem vai, talvez fazer um conselho de jovem junto na própria sociedade de amigos, respeitando muito essa faixa etária, porque eles também, entre as faixas etárias, eles têm uma divisão tremenda. Sim. A menina de 16 anos não quer que o irmão de 13, 14 esteja no mesmo local que ela está. E outra, por exemplo, esportes radicais. Hoje a molecada gosta. Nossa, tem arborismo. Por que nós não temos, por exemplo, naquele espaço que é muito legal, onde que faz o Espaço Veja, que não é mais Espaço Veja. Sim, né? Vila da Praia. A Vila da Praia. Por que não ter um arborismo lá permanente? Show, ter muito algumas atividades. Acho que teve 2 vezes só. Sim, mas fica né? 15 dias. Ah, é verdade, é verdade. Por que não ter algumas coisas? Por exemplo, por que não explorar mais a praia de dia e de noite? Por que não explorar mais Deixa eu te falar uma coisa, para eu evitar de eu esquecer. Nós tínhamos uma atividade lá, tinha uma bióloga, você deve lembrar, e ela fazia uns encontros noturnos para andar na praia, para assistir com os siris caminhando. Ela explicava qual é a classe dos animais, o siri. Isso aqui é o siri, isso aqui é um caranguejo, isso aqui... Ela faleceu, parece que tem uns anos atrás, uns 3 anos, não sei, um negócio assim. Você nunca ouviu falar? Não vi. Então, era uma atividade que você ia lá na Sobloco, fazia uma inscrição, pagava lá uma taxinha. A última, eu lembro, paguei uma taxinha de R$20. Foto, mas é muito legal. Algumas aí, excursões. E uma turma de crianças, jovens, adolescentes, automaticamente os pais. Então ela saía dali do módulo 5 e até as pedras lá do módulo 1, né? E voltava. E todo mundo ficava satisfeito. Posso falar uma coisa aqui bacana? Prioridade 1 na Riviera, lazer. Sim. Prioridade 1, lazer. Torre de Quem vai observação para fotografia. Não adianta você imaginar que o jovem vai vir aqui e colocar. Vou dar um exemplo para você, Valdir. Você sabe que eu, durante muitos anos, administrei condomínios. Sim. E até um pouco tempo atrás, tinha salão de festa, tinha salão de jogos, não tinha sequer um espaço para as crianças. Hoje em dia, quando você faz um prédio, você já coloca algumas áreas para as crianças, para os jovens. Antes era isso. A pessoa tinha lá o salão de festa, a criança não pode entrar. Salão de jogos, só para maiores de 18. Onde você põe as crianças? Então, na verdade, é o seguinte, as crianças fazem parte, o adolescente faz parte. Claro, não existe... Tem que ter as atividades específicas para ele. Não, e o que eu fico muito, assim... A gente que está há muitos anos, como você, eu estou aqui na Riviera há 34 anos, né? É só o dobro do só o dobro. Que eu tô aqui. Mas, de verdade, é o seguinte, você vai vendo a metamorfose do comportamento humano, Valdir. Aquele cara, eu conheço esse cara jovem que aprontava, dirigia, sem carta, não sei o quê, blá. Aí ele foi... Teve os filhos, e os filhos bebês e tal, queria ir na praia, lazer, o filho vai ficando jovem. Hoje esses caras estão coroa. Tem muito filho que está fazendo o que ele fazia, ele se comportava, ele se incomoda com isso. Como tem gente que reclamava do playground porque não era avô. Então o cara não é avô, pô, essas crianças aí incomodam. Né? Agora ele reclama porque não tem, né? Agora não tem. E as pessoas que vivem em sociedade, a maior complicação que tem é as pessoas quererem convencer todo mundo a gostar da mesma coisa. É verdade. Eu cansei de assistir em assembleia de condomínio, de assistir as pessoas que não gostam de cachorro, querendo convencer as pessoas que gostam a não gostar. Ou ao contrário. Sim. Gente, tem gente que gosta de cachorro e tem gente que não gosta de cachorro. E ponto, acabou. E ponto final. É. Agora o cara quer pôr em posição. Não, mas tem que ter um animal. Tá, tudo bem, você quer ter? Beleza, você quer dormir na sua cama? Você faz o jeito que você quiser. Eu não quero. Ou ao contrário. Agora, fica às vezes assembleias de condomínio, as pessoas querendo convencer os outros a fazer aquilo que eles querem. Vai lá, vota, proíbe ou não, isso daí é um direito da maioria, e a gente tem que aprender que a democracia sempre vai ter vencedores e perdedores.
Sem dúvida. Essa é a coisa. E só participa, só entende quem é a democracia mesmo, quem perde. Porque quando o cara ganha, ele não entende o que é democracia. Ele está na zona de conforto, né, Valdir? Ele está naquele negócio dele, pô, eu estou bem, o meu time ganhou, você só vai reclamar quando o teu time perde. Seguinte, esse é um assunto quente, hein? Dos luaus e tal aqui. Isso aí dá pano para manga. Como dizia minha avó. Outro que você colocou, que está quentíssimo também, eu concordo, que você colocou aqui, é desmatamentos atuais na Riviera. Eu até vou corrigir um pouco isso. Supressão de vegetação. A palavra é igual morador de rua. Ninguém pode falar mais morador de rua. É cidadão em situação de vulnerabilidade. Sabe por quê? Tudo a mesma coisa. Porque desmatamento, ele está em tese proibido aqui. Mas a supressão de vegetação dentro da Riviera, dentro do que foi Ivan, aprovado, só uma correção. Na verdade, eu ia colocar isso para você, a palavra técnica. Supressão. Como você falou me perguntou sobre os assuntos. O assunto é tratado como eu já desmatamento. usei porque é a expressão que as pessoas usam, não é? A gente sabe. Agora, vem cá, uma pergunta, uma curiosidade. Você já fez uma enquete? Por exemplo, tem muita gente desmatando, se queixando, dizendo que desmatou. Não. A gente acaba sendo levado a falar a palavra que está na boca dos outros. Agora é o seguinte, outro dia eu vi uma senhora que conversou muito educada e tal, como, não, você viu o que fez lá tal? A senhora tem apartamento onde? Eu tenho no módulo 19, tenho casa lá. A senhora sabe que fizeram a mesma coisa lá? Pois é, Quando é uma coisa tão a simples. sua casa? Um dia era mato, né? Os macaquinhos estavam lá, feliz da vida. Os saruês. Hoje ela está lá morando lá. E fizeram a mesma coisa. Sabe o que me parece aqui? É o seguinte. Hoje em dia, graças a Deus, não está mais na moda. Eu já vi alguma coisa. O cara lá filmava o parto da mulher. Aqui. E às vezes ia na casa do pessoal. Opa, filmamos o parto. Porra, aí você via aquele monte de sangue, um monte de coisa. O parto não é um negócio, ele é emocionante, ele tem toda uma coisa. Mas, quem não é o pai e a mãe, você fica assistindo um parto, é um negócio que você fala, não tem nada a ver com isso. É diferente de você pegar o nenê, ver ele já criado, né, tal aqui. Então é o seguinte, quando mostram a ferida na mata, que ela é muito feia, e é mesmo, e é chocante, você vê aquilo, eu me lembro assim, é o parto, está nascendo um novo módulo na Riviera. Exatamente. E o nascimento dele vai ter que ter uma passagem. A gente até fez uma montagem, põe aqui na tela. A gente foi outro dia, Valdir, eu fui com um drone lá no Módulo 1? Não, eu fui com um drone, não no módulo, na maquete. Aí a gente subiu aqui a maquete, aí nós pegamos uma foto do Google da Riviera, e aí eu preenchi exatamente aquele vazio com os módulos que estão aqui, ó. Tá bem? Você percebe que isso aqui é real. Sim. E aqui é maquete. Entendi. Então o que eu fiz? Eu fiz uma montagem para mostrar para onde que a Riviera vai. A Riviera não foi feita em um ano, a Riviera está sendo feita em 30 anos. Venceu diversas batalhas judiciais. Vamos falar 40, né? É 40, porque eu estou falando de comercialização. Tá. Mas se você fala de implantação, realmente, aí você vem, está fazendo aqui. Conclusão, não foi feito de um dia para o outro. Então, eu acho até uma hipocrisia. Eu tenho ainda um terreno na Riviera, eu morei na Riviera, eu tive uma casa na Riviera, no módulo 26, tá? Eu falo assim, poxa vida, eu não conhecia isso? Lógico que eu sabia que era isso. Agora, é incrível como uma pessoa que está dentro da Riviera, que comprou o seu apartamento, a sua propriedade, que teve aquilo, não deviam de fazer isso. Desculpa, pimenta nos outros é refresco. Então não vamos aí outra. Nós estamos dentro da legalidade. Eu acho que o melhor argumento, a melhor resposta é isso aí que você acabou de falar. No modo quando você comprou o seu lote aqui, era mato.
Ué, é isso. Não tem mais assunto. Não tem. E outra coisa, isso aqui não tem crescimento desordenado. Isso aqui é um projeto que vai ser, vamos usar a palavra correta, a supressão de vegetação, ela vai acontecer de acordo com a medida que vai aumentando. E, na verdade, se a gente olhar o projeto, primeiramente, pela lei, você tem que preservar 8% de áreas verdes. A Riviera preservou 26%. Então, 15% a mais do que a lei. E para parar as questões judiciais, aqueles módulos que a gente vê lá na zona 33, na zona mista, eles também foi feito um acordo e esses módulos também não vão ser suprimida a vegetação. Então, dentro do projeto original da Riviera, que previa 33 módulos, 6.900 unidades habitacionais, entre aqui, houve uma alteração. E do ponto de vista de área verde, ela foi benéfica. Então, aquela pessoa que comprou... mas há 20 anos atrás... É lógico, há 20 anos atrás eu comprei era diferente. Gente, o mundo era diferente há 20 anos atrás. É o que eu sempre então, Bertioga era diferente há 20 anos atrás. A Riviera era diferente há 20 anos atrás. Quer voltar no tempo? Compra em Guaratuba. Você lá em Guaratuba, você tem uma situação, a praia lá na Costa do Sol, muito parecida com a Riviera de 20 anos atrás. Agora, a pessoa mora num edifício de apartamento, que foi lá, tá aqui, eu não quero... Mas vem cá, como surgiu esse teu prédio aí? Que história que é essa? Então, a gente não pode ser hipócrita. Eu acho que você pode até lamentar, puxa vida, podia ficar... Bom, lógico, todo mundo tem direito a pensar aqui, até colaborar. Agora... não, o outro não tem, ou empreende. Então, é o seguinte, devolve o teu terreiro para... Planta lá um bocado de árvores e lá vai embora. Faz a sua parte, né? Então, eu vejo o seguinte, primeiro, gente que tem propriedade na Riviera, discutindo essa questão como se não tivesse culpa. Não, você tem culpa também. Você está lá dentro. Você comprou, você veio aqui. Então, primeiro ponto. É só uma diferença de tempo. É só uma diferença de tempo. Na época, alguém estava culpando. Você vai construir uma casa aí, podia deixar... Né? Teve gente que passou por aqui... Ela ultrapassou por cima de tudo, construiu a casa dela. Hoje ela está falando que realmente é muito então, injusto. Isso é uma coisa. Segunda coisa, é gente que não mora em Bertioga. Gente que não está aqui, que não entende a realidade socioeconômica da nossa cidade e dá palpite. É os caras querendo preservar a Amazônia. Tá certo? Por quê? Porque eles foram lá, acabaram com a Europa, fizeram uma série de coisas e tal. Querem preservar a Amazônia. Bacana, eu também acho legal. E eu não sou contra preservar. Então, mandem recursos para cá, não por ONGs manipuladas, tal, mas façam acordos de governo, onde que você respeite a soberania nacional, fortaleçam a minha equipe. Poxa, vocês fazem isso? Pô, vamos fazer. Eu acho que tinha que fazer mesmo. Vamos preservar. Grande negócio. Agora é o seguinte, colaborem. Agora os caras aqui na Riviera é o seguinte, gente que nem mora aqui, não sabe o que aconteceu aqui, não tem... O seguinte, nós temos 10% do território de Bertioga para ocupar. É aqui que nós vamos construir uma cidade. E as pessoas querem fazer preservação ambiental na área urbana. Desculpa. Na área urbana você tem legislação de uso e ocupação do solo determinada pelo plano diretor. Preservação ambiental você faz nos parques, que já Bertioga tem quase 90% do seu território em parques. Então, é por aí. Agora, por isso, Ivan, é falta de conhecimento mesmo. A maioria das pessoas que falam isso, vai desmatar ali, vai tirar aquela árvore, é porque não conhece, não sabe que isso faz parte de todo um sistema já estudado, né? Que nós temos aquela fatia que realmente pode haver essa supressão, essa quantidade enorme, né? Eu sempre ouvi falar de 85%, você está falando quase 90%. Sim. Né? Então,
Quando a pessoa conhece isso, ela leva um choque. Pelo menos se ela tiver o bom senso, ela vai falar, caramba, eu não sabia disso, desculpa, ó, eu não está mais aqui quem falou. E Valdir, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, a abelha vive em colmeia, formiga em formigueiro, população humana em cidades. Hoje, 50% da população mundial já vive em cidades. E a estimativa que é de 2030, 70%. Então é o seguinte, se nós não tivermos capacidade de organizar o nosso habitat, se nós seres humanos não vamos conseguir, e nesse aspecto, eu acho que a Riviera é um exemplo de... tem defeito? Tem, eu acho que tem. Mas não tem nada que eu vi aqui no Brasil que se compare ao trabalho da Riviera de São Lourenço. Não tem nada. Então é o seguinte, agora nós não vamos planejar, então nós vamos deixar mato. Você quer ver uma coisa, como é maluco a coisa? Porque o próximo assunto nós vamos falar um pouco de trânsito. Então eu vou falar o seguinte, nós temos aqui a rodovia Rio Santos, que corta a nossa cidade, toda a nossa cidade, de ponta a ponta. Exatamente. Ou seja, do Caiobura a Boracéia, ou seja, de Santos até São Sebastião. Corta aqui a cidade. Um dos pontos de maior concentração de pessoas é justamente esse trecho aqui da Vista Linda, da chácara de Vista Linda, tá? E que comparável ao que talvez venha acontecer amanhã depois, como algumas partes de Caraguatatuba ou Ubatuba. Mas no trecho de Bertioga, o que mais tem é que você tem a cidade dos dois lados da pista. E aí tem travessia, tem isso, tem aquilo. Na Mogi Bertioga, que desce de Mogi até Bertioga, no trecho aqui da planície, está toda iluminada. Beleza? Toda iluminada, a pista inteira, não sei quantos quilômetros são, né, Valdir? Mas você desceu a serra, da serra até o posto, até a Rio Santos, está tudo iluminado. E você sabe que tem passagens por debaixo da pista para os animais transitarem por baixo e não serem atropelados. Sim. Então, olha que duas medidas super interessantes que fizeram para a preservação da natureza. Eu fui lá na Bahia, agora eu viajei, eu não tinha visto, tem aéreo, tem macaco, que aqui é uma das coisas que eu até comentar em São Paulo eu não vi, mas na Bahia, como vem muito macaco, bicho preguiça e tal, eles já põem travessia de animais, uma pontezinha de corda para o animal atravessar a pista, porque o animal, quando está atravessando a pista, a luz ofusca ele e ele paralisa. Eu já vi um tatu ser atropelado na minha frente, no carro da frente. Agora é o seguinte, por que não fazer o mesmo para o ser humano, que atravessa uma pista, que acaba tendo que andar de bicicleta e aqui sendo atropelado? Tá aqui. Então a gente tem que entender o seguinte, o ser humano faz parte da natureza. A habitação nossa é essa. Nós temos que começar a entender isso para a gente não ser hipócrita. Senão, eu estou dentro de casa, eu estou abrigado, eu estou com a minha cobertura, ou eu estou com a minha casa aqui, que eu desmatei não só a área do meu lote, mas eu também fui lá e abusei um pouquinho, desmatei a área verde, né? Você sabe que na minha rua, no módulo 26, eu peço para testar lá, a única casa que não suprimiu a vegetação da área atrás foi a minha. E eu posso afirmar isso daqui. Eu não tirei uma árvore. E eu tinha um muro. Por que você não fez isso? Porque todo mundo vai lá e incorpora. Ficou aqui. Muita gente que está falando isso, eu aposto que você vai lá no fundo da casa dele, ele tirou a área verde. E está lá com um belo gramado para ele pôr lá um negócio. Então é o seguinte, menos hipocrisia para encarar o assunto. Pode ser criticado? Pode e deve, mas não dá para ser hipócrita, né? Esse que é o ponto. Agora você vai falar um negócio, Valdir, que você pôs aqui, que afeta até um pouco a minha aqui. Não o que aconteceu exatamente aqui, mas eu tenho uma história forte com isso. Que você colocou sumiço das vagas de estacionamento. Fala aí, Valdir. Pois é, eu
sem querer entrar muito na questão da política, mas vou citar uma frase que o presidente da República fala direto. Ele fala assim, gente, não vamos tomar cuidado, porque o efeito colateral do remédio pode ser pior do que a doença. Só te dando só um exemplo. O efeito colateral de tirar aquelas vagas ali, eu vou te falar como corretor de imóveis. Eu chego hoje, por exemplo, eu fui ontem mostrar um edifício Fortes, não tem, durante o dia, não pode estacionar mais nas meia-luas. Por quê? Aí eles estão querendo que não venha muito turista de um dia. Isso aí é uma realidade, todo mundo sabe disso. Né? Então, tiraram as vagas de estacionamento de todas as meia-luas que dividem o módulo do 8 para dificultar um pouco a vida do turista de um dia. Tudo bem, a Riviera fica para os proprietários, para os locatários, é legal, mas e para nós? O pessoal que mora lá no módulo 20, por exemplo, ele quer ir à praia de carro, ele chega ali na divisa de um módulo e de outro, não pode estacionar o carro, ou seja, ele mora lá no módulo 22, no módulo 20, no módulo 30, e ele não pode estacionar o carro ali. Agora, isso, a supressão de estacionamento durante o dia. E à noite? À noite, além de não poder estacionar nas rotatórias, eles estão colocando proibição nas ruas principais. Módulo 4. Não, módulo 6 também, passeio de Sambaquis. Assim. Ou seja, a gente quando vende um imóvel, a gente fala para o cliente assim, tem 2 vagas, mas eu tenho 3 carros. Não tem problema. Aqui só pode deixar o carro na porta do prédio, ninguém mexe. Tá. Ou seja, agora, tudo aquilo que eu falei já não é mais. A pessoa não pode mais deixar o carro na porta do prédio à noite. Ou seja, aquele corretor me enganou. Não é bem assim. Tudo bem que isso foi uma atitude para esses dias agora. Eu, particularmente, eu acho um absurdo. Eu não acho uma coisa um pouquinho errada, não, Ivan. Eu acho um tremendo absurdo não poder estacionar o carro ali no passeio de Sambaquis, no passeio Madrepérola, naquelas ruazinhas que vão ali, que vai dar na meia-lua. Eu acho isso ridículo. Porque ajudou bastante, porque impede a concentração de jovens ali a partir de 1h da manhã. Tudo bem, mas e o efeito colateral? O efeito colateral está dando um prejuízo tremendo. Hoje em dia, quem tem dinheiro para comprar um apartamento de 3 milhões de reais, que é um apartamento de... Hoje, um apartamento de 3 dormitórios, mais um dormitório de empregada, está custando 3 milhões, 3 milhões e 200. O cara que tem dinheiro para comprar um apartamento de 3 milhões, ele com certeza ele tem 3 veículos. Ele tem um veículo dele, tem um veículo da mulher dele, tem um veículo dos filhos. Aí a mulher vem de manhã, o marido está trabalhando aí, o médico lá, quando sai do consultório ele vem com o carro dele, 2, aí depois vem o filho, 3, o terceiro carro tem que ficar na rua. A não ser aqueles apartamentos, como o Almirante, que está sendo agora, como Galápagos, tem 3 vagas. Mas a grande maioria dos apartamentos que um dia desse custavam 1.500.000, que é em 2019, 2018 custava 1.500.000, hoje custa 3 milhões, 2.800. Então essa pessoa tem 3 carros, às vezes 4, aí tem que ficar os carros na rua. Aí não pode colocar aqui, tem que deixar lá na avenida, lá atrás. Eu acho isso um absurdo. Bem, eu não vou falar ainda disso, eu vou falar de efeito colateral. Já que você falou de efeito colateral. Você falou que o apartamento que custava 1,5 milhão custa 3. Sim. Vamos pensar o seguinte, vamos liberar o estacionamento. Aí vamos pensar no efeito colateral. Qual o efeito colateral de você deixar o estacionamento livre? Depois eu quero voltar na medida e discutir um pouco tecnicamente o assunto. Mas qual o efeito colateral de você deixar 24 horas o estacionamento livre? Aí eu vou dizer o seguinte, você vai para os Estados Unidos, estacionamento na praia é todo regulamentado. Você vai para a Europa, em qualquer lugar, estacionamento em qualquer monumento turístico ou é tudo regulamentado. Por quê? Porque as pessoas chegam de automóvel. Se você pegar, e as pessoas acabam estacionando, querem estacionar sempre no ponto mais próximo. Sim, normal. Do local. Então eu pergunto, vamos imaginar a Riviera sem regulamentação de estacionamento no próximo verão. Como seria, na tua opinião? Como sempre foi, mano. Não sempre foi, não. Como sempre foi. O que falta é o que você está dizendo, a regulamentação. Por exemplo,
nas ruas ali, vamos falar Passeio Sambaquis, passa 3, 4 pés, tem um retornozinho. Quando chega na temporada, aqueles retornozinhos ficam completos de carro. Isso está errado, pega o carro e guincha, tudo bem, está errado. Ele tem as ruas e nos retornozinhos ali, que é para a pessoa, e não era que essa rua, ela tem que voltar. Ela não pode voltar que está tudo fechado de carro. Aí tudo bem, você pega aquele carro... Um efeito colateral, você falou o seguinte, olha, se a gente tiver isso aqui, as pessoas, e eu vou dizer agora o que eu fiz para você entender aqui. Várias legislações que hoje existem aqui em Bertioga, foi minha iniciativa, tá? E eu coloco duas que eu acho importante, que foi o controle de acesso, não o fechamento. A pessoa que fala fechamento fala errado. O controle de acesso às ruas sem saída, bolsões e condomínios e loteamentos denominados fechados. E outra questão foi do estacionamento rotativo com a criação da Zona Verde, tá? Que também... Mas isso não pegou muito não, né? Não pegou porque está faltando regulamentação. Então vamos lá, vamos estudar tecnicamente. O pior projeto da Riviera, pior projeto que eu acho aqui, é o do sistema viário. Por que eu acho o pior projeto? Porque o sistema de água, o sistema de esgoto, ele permite ampliação. Você, na medida que você troca o tubo, aumenta a bomba, faz não sei o que e tal. Sistema viário, você sabe que a Riviera tem, as ruas são extremamente estreitas, as ruas de cul-de-sac, né? Não as alamedas, os passeios, né? Não os passeios, as alamedas. Sim, as alamedas que tem o cul-de-sac. São extremamente... Você não para 2 carros aqui, passa outros 2. Quando põe 2 carros, estaciona dos 2 lados, só passa um carro. Primeiro ponto é esse. Outra, poucos retornos. As pessoas ficaram muito distantes. Por exemplo, você está num módulo, sei lá, 18. Poxa, por que não tem alguma coisa lá que cruzasse a avenida? Fizeram lá perto da Sociedade Amiga. Não, mas tinha, né, Ivan? Agora que 3 anos, 4 anos para trás que mudou um pouco. Né? Não, mas tinha que ter mais retornos, na minha opinião. E a questão do estacionamento, a primeira coisa é o seguinte, todo mundo rebaixa a frente inteira da casa, tem até prédios totalmente rebaixados. Isso não pode. Primeiro ponto. Na verdade, num lote de 12 metros, o máximo que você pode ter é 3 metros de rebaixamento. Porque você aproveitaria os outros 9 para estacionar outros carros, no passeio aqui. Ah, entendi. Na verdade, as pessoas vão lá e abre tudo. Então, deixa eu só colocar tecnicamente para você. Então, a pessoa vai lá, rebaixa a frente inteira do imóvel. Não tem mais nenhum estacionamento na rua. Ele favoreceu esteticamente o acesso. Quando você tiver mais do que 15 metros, você está autorizado a fazer 2 entradas. Sabe aquele negócio que você entra por aqui e sai pelo outro? Sim, no módulo 28 tem uma casa assim, tipo hotel. Isso, tipo que você entra. Tem um nome técnico, se eu não me lembro. Então, não pode. Outra, as ruas dos módulos aqui, e aí vale nos módulos de prédio, elas não tinham aquele canteiro central. Aquele canteiro central surgiu depois. E o pessoal autorizou o estacionamento à esquerda. Aqui. Eu fui muito criticado porque eu fiz o estacionamento à esquerda na entrada da Riviera, que melhorou muito o fluxo de trânsito, que os ônibus travavam lá. Eu fiz o estacionamento à esquerda e proibi a direita. E fiz o estacionamento à esquerda aqui na 19 de maio. Só que eu fiz o estacionamento à esquerda, não era canteiro central. Na Riviera você tem um córrego, um canal de drenagem. Aqui na 19 de maio você também tem uma praça. Lá, juridicamente, tecnicamente, eu estou dizendo assim, não se pode estacionar do lado esquerdo. Se eu fosse o diretor de trânsito e fizesse o módulo 1, por exemplo, agora, e eu tivesse que aprovar o estacionamento do lado esquerdo, eu não aprovaria. Mas e aonde que os carros iam estacionar? Bem, então, não, eu só estou te falando
Estou te falando que é lei. Eu te pego aqui, não pode estacionar. Então, estacionamento teria que ser ao lado direito. Ah, entendi. Teria que ser preservado o restante da parte dos 15 metros ou 12 metros, a pessoa ficaria com uma entradinha só e teria que ter mais 2, 3 vagas ali, cada lote. É a mesma coisa que acontece na 19 de maio. Entendi. Por que eu joguei para o esquerdo? Porque cada comércio que teve aí, ele abriu. Mas tudo bem, mas eu não tinha que jogar para o esquerdo. Porque se eu não ficasse no direito, você entrava numa loja, via um cara parava atrás, tinha que... Então é o seguinte, tecnicamente, nenhum módulo, não se pode estacionar do lado esquerdo junto ao canteiro central. Beleza? Então tem isso. Ivan, eu desconhecia essa regulamentação. Uma coisa é certa, eu particularmente acho legal isso. Eu acho legal. O que eu fico chateado é que aqui, ó, quando tem a rota, o pessoal no final do ano enche de carro ali. Sim, agora o que acontece é o seguinte, aí o que nós começamos a fazer? Quando eu ainda fui diretor, a primeira coisa que eu fiz, a gente conseguiu tudo que era pessoa que atravancava retorno. Sim. Começamos a guinchar 40 carros no final de semana. É impressionante o número de carros que e o pessoal continua colocando. Hoje, quando um cara para errado, o porteiro fala assim, não deixa aí que vão guinchar. Beleza? Então tem aqui. Aí nós vamos ver o estacionamento rotativo. Estacionamento rotativo em qualquer parte do mundo é para dar oportunidade para as pessoas chegarem, fazerem as suas compras, o seu lazer. Essa iniciativa da descarga lá eu achei incrível lá. Toda rua tem lá, todo pedaço de rua tem lá 2 vagas, às vezes acho que 3 também. Isso, que eu coloquei. Isso eu achei legal. Carga e descarga em todas as frentes das passagens de pedestre. Dava dó ver os caras chegando ali, ficando dando não sei quantas voltas. Aí os caras falaram assim, não, e outra, o cara entrava na praia. Então, como eu tive que proibir os carros na praia, eu tinha que dar possibilidade do cara parar para fazer a carga e descarga. Para ele pegar aqui. Então, outra medida. Você me lembrou, eu tinha esquecido. Não, isso foi. Agora, o que acontece é o seguinte, vamos só chegar... Para a gente não fugir do foco, o efeito colateral, você me perguntou qual seria o efeito colateral de permitir que o pessoal voltasse a estacionar à esquerda ali de 0 hora até 7 da manhã. Eu acho que nenhum. Se você me falasse, mas o pessoal vai estacionar ali para ir para o Luau no módulo 7 e módulo 8, não é isso que não é isso que faz as pessoas ir lá. Você morava no Barra Vento. Então, Barra Vento, ele teve uma ação judicial, uma determinação do Ministério Público, porque aquele ponto lá era um ponto pesado do Luau. Você sabe que chegou num ponto, e isso eu participei, quando a gente fez mais pesado, que os caras vinham, esses MC, né, que falam assim, os caras filmando para pôr nas redes sociais e tal, vamos bombar aqui. Atrás disso, vinha o cara para vender bebida, drogas ilícitas, tinha um monte de coisa que vem aqui, que alimenta e é alimentado. Aí fica... o ovo e a galinha, né? Aquele negócio aqui assim. Então, isto daqui. Então é o seguinte, para mim, todo mundo tem direito de vir com a sua família na praia, pegar e passar um final de semana, inclusive na Riviera. Tem gente na Riviera que acha que não, mas tem o cara que é humilde, que tem o seu carrinho, que vem aqui, que vem com a sua família, tem todo o direito de passar um dia na praia. Se o cara for num cinema em São Paulo... O custo de uma entrada de cinema, faz tempo que eu não vou, mas deve estar uma inteira, deve estar no mínimo uns 30 pau. Se ele for com a família, e ele tiver 2 filhos, ele vai... E se ele comprar pipoca, aí que ele vai tomar um susto maior ainda. Então, o que acontece é o seguinte, eu quero que o turista de um dia seja o turista de todo dia. Aquele cara que vem e que respeita. Respeita a ordem, a regra e tal. O que nós estamos vendo lá... Não é isso, como estava acontecendo aqui na Orla da Enseada, que eu proibi o estacionamento aqui. E agora veio a pandemia mantendo. Por quê? Porque os caras chegavam 1h da manhã, então eu proibi a partir da 1h.
hora da manhã, tal. Então os caras, por quê? Porque virava uma zona, a praia inteira, os caras fazendo aqui. O que eu acho é que essa medida paliativa de proibir o estacionamento aqui, para mim, ela causa um problema imediato agora. Por quê? Porque você tem lá ação, estão com a força-tarefa, estão tudo, mas quando é 4 horas da manhã, já sossegou, o pessoal vai embora. Que hora chegam os turistas de um dia? Você está falando à noite? Não, à noite. À noite? 4 horas, está proibido de estacionar. Sim. Aí, turista de um dia, normalmente, quando a gente fala de turista quando de um ele dia, chega? a gente fala de pessoas que vêm para a praia de manhã e voltam para a que volta. horas ele chega? 7 horas, 8 horas da manhã, por aí. Começa a chegar às 4 e pouco e vai aqui. O que ele encontra? Uma rua vazia. Então, além de você limitar o uso pelo proprietário, eu estou concordando com você, veja bem, além de você limitar o uso do proprietário, você ainda deixou a área limpa para o pessoal vir e parar o seu carrinho. Porque se o proprietário não ocupou e de dia está livre, eu vou lá e estaciono. Então, o efeito colateral disso é muito ruim. Aqui. Esse efeito de proibir totalmente. Isso daí vai, para mim, se complementar com uma coisa. Zona Verde. É isso. Eu acho que aí... É o que todos esperam. Agora, quando isso vai acontecer? Olha, conversei... Porque você chegou aqui, eu estava conversando com a Thalita. Isso. Qual era o assunto? Zona Verde. O prefeito mandou para a Câmara Municipal. Já faz algum tempo aqui. A Câmara Municipal, uma coisa para mudar. E parece que tem uma resistência aqui. Então, a Thalita me deu a informação que agora ela tem a missão de publicar isso agora no dia 22. Isso quer dizer que oficializa dia 22? Não, isso quer dizer que começa a licitação. Ah, tá. No dia 22. Nós vamos ter que passar... Para essa temporada não vai dar? Cara, eu sinceramente não sei. Eu acho que não dá. Eu acho que fica muito apertado. Muito apertado. Então, eu não sei quais são as alternativas, eu até conversei com ela para perguntar e tal, mas eu acho que a salvação da lavoura na Riviera é, num primeiro momento, a Zona Verde, e o outro projeto, que inclusive eu passei prefeito, que é a taxa de proteção ambiental, que eu acho esse melhor do que o estacionamento. Porque na taxa de proteção ambiental, você identifica o corretor, o caseiro, o zelador, você identifica a pessoa e cadastra o veículo daquela pessoa que ele tem acesso. São duas legislações diferentes. Na zona, no estacionamento rotativo, normalmente chamado de zona azul, e aqui a gente deu um plus na zona verde, que é o estacionamento por período, que eu acho que tem todo sentido, mas você não pode discriminar aqui. Na taxa de proteção ambiental... Eu ia falar, vocês estão com a batata muito quente na mão, você não está mais não lá. Não estou mais, lógico. Mas eu digo assim... Mas o efeito colateral é terrível, sabe por quê? Porque as pessoas... Sempre vai ter alguém reclamando. Sempre. Sem dúvida. Sempre vai ter alguém prejudicado. Sempre vai ter alguém contrário. Eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo e que a gente está passando para as pessoas, ela é importante para as pessoas se aprofundarem um pouco mais na discussão, para sair daquele achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, para uma discussão que realmente tem um nível melhor, né, Valdir? Para a gente poder. Agora, você pegou bem, cara, os assuntos e tal. Vamos para o último? Vamos embora. Então tá bom. Quantos minutos deu até agora, hein? 1h05. Eu falei de 40 minutos, eu falo muito, mas tudo bem. Quiosques e barracas. Aí você está falando, eu acho, de ocupação da praia, né? Das duas coisas. Primeiro, a ocupação da praia. Existe aquela polêmica, a lei
é 150 metros, chega lá, tem Ali é 100 metros. 100 metros, assim? Então, 100 metros. A pessoa chega lá e está com um quiosque com 30 metros de distância do outro, 50 metros. Aí o pessoal fica invocado. Mas isso aí parece estar sendo E tem tranquilo. Aí, começou no módulo 4 e 3, o distanciamento melhorou, não deu para cumprir em todos os 100 metros, mas aumentou, acho que o mínimo agora lá é 80, tirou, principalmente daquela entrada entre o 4 e 5, ali é o que ponto, era bem, o calcanhar aqui de já Aquiles. deu um distanciamento, entendeu, Valdir? Já deu uma melhorada, mas é um processo de ocupação da praia, serviços de praia e tal. E o efeito colateral é o seguinte, na hora que você mudou e pôs 100 metros e pôs na frente do outro aqui, o problema do outro, o cargo do outro, falou, sempre não vai dói vai ser... tanto que nem o meu. Então, todo mundo tem uma posição. Pô, por que veio aqui em frente? Por que veio? Então, praia, eu acho que hoje a praia é também, ela não pôde, por questões legais, a praia não tem uma organização, não é loteamento. Aliás, os caras que acham que tem prédio pé na areia, eles não têm pé na areia. Eles têm um prédio de frente para o Jundu. E aquela área é paga por todos, inclusive para o cara que tem módulo 26. Ninguém tem área. Aquela conta é da sociedade. Sim. Então, cara, eu pago aqui porque... Não, peraí, amigo. Você tem um prédio aqui localizado, mas você, para sair do seu prédio, você pode passar pela PI e tal, que é uma área particular, mas você entra numa área de domínio útil da União, que a taxa de aforamento é paga pela sociedade de amigos. Ou seja, o cara lá do módulo 30 vai paga do mesmo jeito. Taxa dele, ele paga do mesmo jeito que o cara que está com aquele apartamento de cobertura aqui. E as pessoas estenderam a propriedade também para areia. Então a gente tem que entender que a areia não é do jeito que os ambulantes querem, tá certo? Não é. Mas também não é do jeito que os proprietários querem. Quando você fala de barraca, tem algumas coisas assim, mas essa praia aqui, o meu espaço de praia, peraí, espaço é de qualquer um. 6 meses atrás, Ivan, eu fui fazer o exercício funcional, a gente fazia ali atrás do Guaiana. Um zelador do prédio falou claramente, assim, com todas as letras, esse espaço aqui é nosso. Nossa. Ele falou assim, esse espaço aqui é nosso, isso aqui já teve discussão, já teve reunião, esse espaço aqui é nosso, você não pode... Porque a gente fazia um grupo de professor lá, com os alunos, eram 10 alunos, exercício funcional. Ele falou assim mesmo, esse espaço é nosso. Eu não falei, não, fiquei só rindo. Falei, como é que ponto de bitolação que o cara, né? Que o síndico conseguiu incutir na cabeça dele. Sim. Mas o coitado, muitas vezes, recebe uma pressão enorme. Tem síndico que quer que monte o serviço de praia, pode não ter ninguém. O cara monta. Sabe que isso vai acontecer? A praia vai chegar num ponto que vai ter que acontecer uma intervenção do Ministério Público, como aconteceu no Guarujá. A guerra da areia, né? Você vai lá na areia, começa a ter uma verdadeira guerra de espaço, e aí o pessoal acaba se desentendendo. Valdir, daí a criação do grupo Riviera Praia Sem Estresse, que tem 256 membros também. Valdir, primeiro, eu fiquei muito satisfeito com a conversa. Eu acho que a gente produziu um material assim de excelente qualidade em termos de informação, independente das pessoas que assistirem, concordarem com o que a gente falou ou não falou, mas eu acho que isso faz bem para a Riviera como um todo, essa coragem de a gente ter, de discutir. Você tem se mostrado um cara corajoso, de enfrentar, de colocar as coisas, porque muitas vezes você não fala o que as pessoas querem escutar. Dúvida. Ivan, se eu não fosse o criador dos grupos e o administrador... Você estava fora. Eu estava fora há muito tempo. É verdade. Já tinham me expulsado do grupo há muito tempo. É verdade. Tem gente que já pediu isso. Não sabia que eu era o administrador, já pediu. Tira esse cara. Tira esse pentelho esse cara aí, que esse cara, ainda mais quando falam em alguns assuntos mais polêmicos, como é o caso dos banheiros públicos, esse assunto que dá para outro dia, né? Mas tem assuntos ali que precisa ser conversado. Não é assim, não é um assunto proibido, né?
Imagina, quando falo de que a Riviera com 4,5 km de praia não tem um banheiro, o pessoal quer me matar. O pessoal quer... Só que é o seguinte, gente, quando eu cheguei aqui em Bertioga, no primeiro governo, cheguei não, na emancipação, o Orlandini tomou posse, o primeiro prefeito eleito, isso há quantos anos? 28? 26, 27 anos de emancipação, agora está aqui, teve aqui, e aí tinham 800 ônibus aqui no terminal do Rafael, né, que o pessoal fala São Rafael, mas não é São Rafael, é Rafael. Então, tinha 800 ônibus, aí o Orlandini proibiu. Eu subi com uma equipe da Associação dos Amigos para ajudar lá no contorno a evitar que os ônibus entrassem. Isso causou uma polêmica, direito de ir e vir e tal. E aí o Orlandini foi convidado para aquele jornal da manhã, da Globo, e era o Tramontina, que era o âncora, né, lá do jornal, e o Tramontina sempre foi muito contundaz, né, nas posições dele e tal. E eu falei para o Orlandini o seguinte: Orlandini, não fala que eram 800 ônibus. Se fossem 800 aviões, o problema ia ser o mesmo. Sabe por quê, gente? Porque ser humano, rico ou pobre, vai no banheiro. Ser humano, rico ou pobre, tem sede. Ser humano, rico ou pobre, precisa comer. Então é o seguinte, não adianta isso, o fato de ser o ônibus ou o avião, o fato é que não tem suporte. Um hotel de 5 estrelas tem limite. Um navio super luxuoso tem limite. Com certeza. Ratos, quando passa a população, aquela teoria de Malthus, né, que tem aqui, quando ratos aumentam a população, eles viram canibais e um começa a comer o outro. Eu espero que a gente, na Riviera, tenha uma inteligência melhor do que os ratos, e a gente vai entender esses problemas e tentar evitar antes que um comece a comer o outro. É complicado. Valdir, cara, muito obrigado. Alô, Ivan. Tá bom? Muito bom, Tá gostei bom. muito. Tá bom.